Ok, ok, nós vamos fazer um teste aqui, tá bom? Queridas amigas e amigos, pessoas maravilhosas aí desse grupo do GT Hidro, que a cada momento que eu entro lá eu fico é, impactado positivamente, né? Fico emocionado, vamos dizer assim, pela reação rápida, meu Deus. Se tem um sentido claro do conceito de sintropia, é esse que está acontecendo agora no GTI, né? Em que a energia de uma pessoa encaminhada a outra, quando duas pessoas estão agindo de forma sinérgica, né? Em sintonia, o resultado da energia do campo entre as duas pessoas não é um mais um igual a dois, na verdade é quatro, né? Então cada pessoa que entra em sintonia com outra pessoa, eles têm quatro vezes a energia de cada um, né? Porque a minha onda vai e volta, né? Então eu recebo a da pessoa e volta para ela. Então tem quatro fótons ali interagindo, né? Mas então tá, eu tô montando aqui um podcast que depois eu gostaria, eu ainda não sei, mas talvez vocês já saibam, como colocar o áudio em palavras, né? Capturar o que está gravado e transformar em texto. Claro que nós temos que escrever tudo isso que nós estamos conversando, né? Mas eu quero adiantar, porque enfim, tenho pressa também para responder à velocidade de vocês, né? Então eu estou organizando agora três podcasts, um para cada axial da, do tema dos bens comuns. Um para cultura, outro para pedagogia e outro para economia, tá certo? Agora, antes de entrar especificamente em cada um desses axiais, da estrutura cognitiva desses axiais, eu queria pedir para vocês anotarem as páginas dentro da pedagogia que vão permitir acelerar aí o nosso, né, esse livro aqui que eu espero que todos tenham. É, procure a última versão que eu produzi dia 4 de março último, tá certo? É, é, bom, então é isso. Eu queria começar, por favor, anotem. Eu queria começar pela última página, antes das últimas referências, que é a página 216, tá? A página, onde é que está a página? Aqui. Aí, 216. Ela apresenta ela apresenta isso aqui, ó, a plataforma pedagógica. Então aqui é daqui que eu vou tirar esses elementos aqui de baixo, tá certo? Ó, aqui de baixo. Então aqui tu tem a escola, tu tem a editora, tá certo? Os bancos, ó, aqui tu tem a curadoria, as comunidades. Nós no GT Hidro, nós estamos nos constituindo uma comunidade, vamos nos apresentar à sociedade como uma comunidade. Logo em seguida, nós temos que mostrar que a gente sabe cuidar. Fundamentalmente, a curadoria reúne profissionais que se apresentam à sociedade com a habilidade de cuidadores. Nós sabemos cuidar dos processos que envolvem pessoas e natureza. Então, o GT Hidro ele é um grupo de pessoas cuidadoras. Eles têm capacidade de fazer curadorias ambientais. Esse é um conceito que eu estou trazendo lá da TAI, que antes, no momento que estava se formando, cunhou essa ideia de curadoria ambiental. E daí eu fui pesquisar isso e achei isso muito bom para elogiar nossas grávidas. Grávido é um conceito grávido de potencialidades para o nosso momento de crise. Isso foi lá faz uns 5 anos, eu acho. E acho que ainda hoje, mais ainda, né? Mais ainda. Então a gente deixa de usar a palavra de mediação, que é uma palavra que já está, né? Bom, mediação, pelo jeito não adiantou muito todo o conhecimento que a gente tem de mediação para essa crise que está aí, e passamos para uma outra palavra que é mais afirmativa e eticamente comprometida, tá certo?
Então, a página 216. Agora, a seguinte, eu estou começando de trás para frente, meio estranho, né? É a página 210, tá? A página 210, a página 210 é essa aqui, ó. A página 210, ela traz ela traz uma descrição das três epistemes da plataforma do primeiro recurso. Todos os três axiais têm uma plataforma do ponto de vista conceitual. E então eu quero trabalhar essa episteme. Então ela tem que ser o mais amigável possível. Essa plataforma ela tem que ter interfaces de amigabilidade para pessoas que, como eu, tenho dificuldade nesse mundo rápido da internet, para idosos, para crianças. As crianças não, porque elas parecem que já são muito mais ágeis, né? Mas fundamentalmente assim, ela tem que ser amigável para todos os tipos de pessoa. A aplicação do TSJ, quem participou daquele momento do GTI sabe disso. As coisas têm que ser amigáveis. A gente não pode estar botando algo na comunidade que precisa de muita explicação, tá certo? Então eu peço que vocês tenham uma olhada aqui. A ideia de ser mais amigável possível, o mais completo possível, entendeu? Quer dizer que se tu fala de um conceito lá de ecologia, um saneamento alternativo vai ser um saneamento respeitoso da ecologia local. Então tem que abrir um link lá para saber qual é a ecologia local de que nós estamos falando, entende? Então tem que ser a mais completa possível. E é claro, tem que ser a mais motivadora possível, não pode ser uma coisa burocrática, né? Tecnicista e longe de tecnocrática. Então tem que ser motivadora, tá certo? Ok. Agora a página 209. A 209 é a metodologia para o diálogo das experiências. Nós vamos precisar trabalhar o diálogo entre nós, tá certo? E para isso a gente precisa de uma metodologia que possa convergir. Não é que todo mundo tem que usar a mesma metodologia, mas digamos que a gente consiga ter alguns tópicos que sejam comuns a todos, tá certo? E principalmente na questão dos resultados, para a gente poder comparar os resultados, né? Então o diálogo de experiência entre nós, tá certo? Que evidentemente será público, né? Depois a página 209 foi o que eu falei. Agora a página 193, que é da nosfera. 193, tá? Bom, esse conceitozinho que a gente tem usado há bastante tempo, a nosfera de afinidades cognitivas, esse adjetivo cognitivo aí, ele inclui a ética, inclui os nossos paradigmas, né? Então eu estou colocando aqui três retratos da mesma noosfera. Você pode, de uma noosfera, tu pode fazer um trabalho no qual tu explicite o que é ética, são virtudes, são valores, né? Qual é a dimensão epistêmica, ou seja, os paradigmas com os quais você filtra, e é através desses paradigmas que nós vamos começar a divergir, entendeu? Nós podemos caminhar juntos pela questão ética, por exemplo, a questão da honestidade, tá? Sei lá a questão da amorosidade e tal, mas de repente, quando entramos no caminho paradigmático, você tem uma visão de unidade de conservação que é diferente da visão do outro. E aí todos os dois são honestos, mas todos os dois têm visões paradigmáticas. Então é preciso saber distinguir a ética da episteme, entende? Do paradigma. E finalmente vem a noosfera dos conhecimentos, que é a experiência. Então, sei lá, o Richard falou que agora está indo para o Mato Grosso trabalhar lá no coração da queimada, então é uma experiência dele, é irredutível, tá certo?
Então ele vai fazer um relato dessa experiência, vai nos procurar nos passar o sentimento e as avaliações. Então é a nosfera dos conhecimentos. Ora, quando a gente entra na nosfera do conhecimento, você entra na zona do respeito, que é o primeiro passo da pedagogia do amor. Reconhecer o outro como legítimo significa reconhecer a experiência do outro como legítima, entende? Então essa é uma página importante para a gente começar a dizer quem nós somos, né? Quem nós somos, tá certo? Agora a página 191, acho que está ficando muito grande esse troço, né? Esse é o problema. 191. Está aqui. Bom, o 191 ajuda na ideia do primeiro conceito operativo do primeiro axial. Vocês, os que trabalharam mais comigo, sabem a relação entre tema agregador e conceito operativo. Tá? Toda essa estrutura pedagógica do GTI, minha, é freiriana, tá certo? Com alguns ajustes, né? Que vem de Morin, vem de Bates, vem de Capra, enfim. Então, Maturana. Bom. Então, a ideia aqui é que a gente consiga entender que a governança dos bens comuns ela não está baseada na informação ou no conhecimento somente. Ela está baseada, na verdade, numa outra palavrinha que é a experiência, que é outra coisa. Quer dizer, é uma leitura do fenômeno. Então, aí eu pediria que vocês procurassem aqui, em algum momento, já não sei mais onde é que está, a distinção entre informação, conhecimento e experiência, tá certo? Depois eu posso fazer uma livezinha só sobre isso. A governança é sobre a experiência. É evidente que a experiência engloba o conhecimento, a informação e os bancos de dados, tá certo? Mas aqui na página 191, ali tem um esboço da metodologia da economia da experiência humana. Esse conceito de economia de experiência humana, a plataforma, é o conceito operativo do primeiro axial, que é o axial o terceiro axial é o da governança, né? São os três axiais. Os três é da cultura, da pedagogia e da economia. Então, o primeiro axial é o da cultura dos bens comuns. E a cultura dos bens comuns, nós vamos conseguir dar uma descrição desse fenômeno macro. O maior fenômeno sempre é o fenômeno cultural. Os outros são sempre fenômenos de leituras focadas em algum aspecto da cultura, tá certo? O conceito operativo da cultura dos bens comuns é a economia da experiência humana sobre os bens comuns. Então eu estou agora escrevendo um pouco os fundamentos desse conceito que surge lá no humanismo italiano em 1750. Surge pela primeira vez a palavra economia da experiência. Então estou recuperando isso para que a gente tenha assim um conforto em usar essa palavra. A experiência, ela teve a economia da experiência, ela acabou tendo um viés mais mercadológico, com uma obra nos Estados Unidos no início da década dos 90, que depois eu vou mostrar para vocês, e que associou esse conceito, economia da experiência, à Disney, ao fenômeno dos espetáculos, né? Então tu entra no cinema, você não compra nada, você compra uma experiência. Você entra num parque temático, você não compra nada, você compra nada de material, né? Você compra uma experiência. E depois, em 2005 exatamente, quando eu retorno do Canadá, eu uso isso por primeira vez associado à gestão da água. Daí eu deixo de falar em gestão e começo a usar a governança da água. Para a governança da água, nós precisamos de trabalhar o conceito de economia da experiência humana na utilização, na nossa relação com a água, tá certo? Então, no Brasil, a relação entre governança de bens comuns e experiência humana
tem um início aí em 2005. Então essa metodologia aqui, ela é uma primeira versão. Hoje a gente precisa fazer uma atualização, tá certo? Ok. Tá longo, né? Agora, tá, página 187. Agora a página 187, que é... tá aqui. A página 187, ó. 187, tá aqui e são as avaliação de resultados, tá certo? Então, ali eu dou três sugestões metodológicas para a gente avaliar resultados, tá certo? Do nosso trabalho. São as estratégias, a avaliação das estratégias, tentar identificar, mesmo quando elas não estão explícitas, a avaliação da experiência humana, então é esse primeiro passo da cultura, e a avaliação da inovação da cultura da sustentabilidade. Por quê? Porque a minha reflexão nesses anos é dizer o seguinte: a gente tem feito muito mais coisa do mesmo do que necessariamente de inovação. Tá certo? É impressionante. O rompimento, o vazio intergeracional nas questões de respostas hábeis, ou de habilitação, o vazio de conhecimento entre uma geração e outra é impressionante. E mesmo na própria pessoa, a pessoa nunca recicla e vai até o fim da vida usando o mesmo conceito, toda a vida o mesmo conceito, o mesmo paradigma, e aí tudo que ele inova, ele bota a palavra inovação, e tu vai observar, não tem nada, nenhuma palavra nova de inovação, e mais, pode até ter palavras novas, mas carecendo de princípios de realidade, né? Então eu peço que vocês passem os olhos nessa página, tá? Agora, com respeito à inovação, que é algo que nós precisamos. Nessa comunidade do GTI, nessa GTI do geracional, nós precisamos fazer a nossa reflexão para tentar identificar com clareza o que nós aprendemos com cada um de nós. A inovação poderá estar aí, tá bem? Não que seja algo completo, totalitário, não. Mas a chance de nós aprendermos com o outro é muito maior do que aprendermos somente conosco, entende? Então isso seria algo bonito que eu fico pensando, porque quando eu penso em cada um de vocês, eu não penso no que eu ensinei para vocês, eu penso no que eu aprendi de cada um de vocês. E eu acho que eu ainda tenho condições de dizer para cada uma e para cada um de vocês o que eu aprendi com cada um de vocês. Isso seria muito bonito se nós pudéssemos fazer uma rodada, né? Imagina que mandala que daria isso, porque daí você vai para o centro e faz o diálogo, né, com cada um de nós, depois o outro vai para o centro, nem sei como é que seria isso, seria algo absolutamente complexo, né? A quantidade de neurônios envolvidos seria um desenho impressionante. Matriz, avaliação dos resultados, metodologia de avaliação dos resultados, tá. Agora vamos para a página 186. Bom, aqui, ó, essa página é a metodologia de valorização dos bens comuns, tá certo? Então, aqui eu peço a atenção de vocês. Nós vamos a estrutura de pensamento dos bens comuns, ela leva o adjetivo brasileiro porque a organização dos bens comuns no Brasil estão claramente e belíssimamente visualizada no mapa de biomas brasileiros. Então, os 6 biomas brasileiros, mais o Oceano Atlântico, nos dão toda a beleza e a complexidade dos bens comuns brasileiros. É sobre esses biomas e sobre esse oceano que a cultura brasileira se desenvolve. Então, não tem como você dissociar a ecologialidade que existe em cada uma de nossas fisicalidades. Então nós temos que trabalhar essa relação. É uma dialógica complexa, mas ela precisa ser iniciada. E nós precisamos encontrar caminhos amigáveis, e eu confio plenamente de que não é impossível, tá certo?
Então, com isso, nós vamos chegar no terceiro pilar dos bens comuns e dizer que a Amazônia precisa de uma economia que lhe respeite. Ok? Não dá para chegar com uma economia qualquer e querer fazer o que quiser. Que o Pantanal, meu Deus, precisa de uma economia que respeite aquele pedacinho. É o menor bioma do Brasil. Claro que ele segue, né? Tem essa coisa do internacional. E aqui eu peço a atenção do nosso especialista em diplomacia, que é o Diego, né? A Amazônia é um bioma internacional, então a gente tem que pensar também na escala. O Pantanal também, né? O Cerrado e a Caatinga, que é o menos conhecido, são dois biomas maravilhosos, né? Que nós precisamos encontrar uma economia para aqueles dois biomas, principalmente, claro, aproveitando todo o estudo que o Brasil já tem, no caso da Caatinga, de águas subterrâneas, né? E evitar de fazer essas besteiras que a política faz, né? Como a transposição do Rio São Francisco, que hoje está lá abandonada, mas todo mundo falou, todo mundo, quer dizer, as pessoas que estão com essa conexão, né? Então é difícil a gente escapar dessas maldades, né? Dessas perplexidades. Bom, mas então eu gostaria, peço aqui que a Jana comece a pensar, Jana, nós precisamos ter um banco de dados dos mais lindos a respeito da formação original desses biomas e do oceano. Então, para isso, eu já vou falar a metodologia para ir montando esses nossos 7 grandes bancos que eu chamo de princípios de realidade, né? São princípios de realidade para a construção brasileira de um viver sustentável, né? E é evidente que todo país tem a sua, tá bom? Então nós vamos agora para a página 173. Me desculpe, vai ficar tão longo isso, né? 173. Bom, 173. Eu queria 173 e 174. Eu queria que vocês olhassem aqui essa velha coisinha aqui, tá certo? Bom, quem tem o livro velho, por favor, use agora o novo, a versão de 4 de março, tá certo? Eu fiz uma revisão aqui, procurando adequar um pouco a pedagogia do amor ao momento virtual que a gente está vivendo. Tá? Então, dei uma olhadinha aqui. E na página 174 tem a metodologia de valorização pedagógica, que a gente cunhou lá junto com a Rô, lá no Bahia Azul. Então tem aqui uma proposição de uma valorização pedagógica da aprendizagem, né, para reduzir um pouco a subjetividade com a qual a gente começa, a pedagogia do amor, e é um começo maravilhoso de empoderamento da pessoa, só que depois a gente também tem que, né, puxar a pessoa com a sua subjetividade para o diálogo com os outros princípios de realidade, tá bom? Agora é 171 e 172. 171 e 172 é a metodologia histórica, Jana, que eu gostaria que tu. Então, assim, ó, cada uma dessas páginas aqui tem alguém que está aqui dentro, né? Então, o primeiro pesquisador a aplicar a pedagogia histórica foi o seu Márcio Cardoso, né? Eu não sei como é que ele está hoje, assim, a gente conversa, mas nunca fiz uma pergunta tão clara assim, né? Se ele teria tempo na sua vida hoje. Não quer dizer que não, que todo mundo, tudo aqui é muito fácil, tá certo? Desde que trabalhar em conjunto. Então, Jana, aqui, essa metodologia histórica é a que nós poderíamos utilizar. Ela é fácil, ela é amigável, né? Cada uma das eras tem o seu conceito operativo para a construção desse banco de experiência sobre os nossos 7 biomas, né? 6 terrestres, não. Para que a gente possa aqui não esquecer do passivo ambiental. O importante da metodologia histórica é que ela, diferente de todas essas sugestões bondosas que vêm das Nações Unidas, que vêm de todos os movimentos do ODS e tal,
Elas são ingênuas porque elas não consideram o legado do passivo. Só se fala em geração futura. A geração presente parece que esqueceu, parece que chegou e tal. Não se fala no passivo que nossos ancestrais deixaram. Então, sem você agregar a degradação que já existe, nós não temos saída. Não se trata de querer machucar ninguém, mas hoje os balanços de entropia do planeta são claros. Mesmo que a gente passasse a ser todos negoentrópicos a partir de hoje, nós não mudaríamos mais a trajetória colapsista do planeta. Ele já está se rearranjando, né? Então nós precisamos hoje, além de cuidar do presente, nós precisamos fazer uma curadoria do passado. Então por isso que agora vem esse conceito fundamental da curadoria do nosso passivo, entende? Bom, e essa aqui, ela continua aqui na outra página seguinte, com a descrição de todas as eras, tá? A Rua, evidentemente, é a grande especialista também dessa metodologia. Agora, a metodologia histórica, a pedagogia da prudência, 168. Com isso eu encerro, tá? Bom, eu queria dizer o seguinte: a economia da experiência humana ainda não existe uma metodologia no mundo, não tem, no mundo, tá certo? Porque aquela metodologia do americano lá era mercadológica, não tem nada a ver. O Ferdinando Galiani, o jovem Ferdinando Galiani, que propõe em 1751 o conceito, bom, tampouco desenvolveu, né? Seu amigo e protegido, o Antônio Genovese, que escapou da Inquisição pelo apoio desse amigo, ele também não chegou a desenvolver a economia, mas ele já usa o conceito de economia da experiência econômica no mundo, isso em 1754, tá certo? Ele faz um estudo mundial das populações. É o primeiro pesquisador a trabalhar, sem usar a palavra, a perspectiva da resiliência da espécie humana sobre o planeta. Cara, nós vamos recuperar e nós vamos trabalhar isso de forma muito tranquila, essa questão da resiliência da espécie humana no planeta, que é algo crucial, que as Nações Unidas dão trabalho, não assumem, as igrejas não assumem e nenhum governo assume isso no seu território. E a gente vai trabalhar isso, porque a perspectiva dos bens comuns é intergeracional, ecológica e cultural. Não dá para ficar ser hipócrita, né, em achar que dá para a gente ter esse tipo de população e essa quantidade de gente, não tem como. Tá, então aí, sim, eu quero concluir dizendo que aqui, ó, essa é uma novidade talvez para vários de vocês, tá certo? Que é a pedagogia da prudência. Então a pedagogia da prudência é a pedagogia que eu sugiro que a gente aplique na construção da economia da experiência humana, que é o objeto da primeira plataforma do primeiro axial, o axial da cultura, tá certo? Cultura dos bens comuns. Meu Deus, deu 30 minutos. Vocês me desculpem, realmente eu estou desolado. Um grande abraço aí, um bom domingo para todos. Tchau, tchau.